Vamos chegando para mais uma lição, Betel. Olha, passa muito rápido, nós já estamos na lição 7. Qual o tema? O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Olha a hora, para a gente não passar do nosso minuto, tá ok? Eu sou o Aguinaldo, nós estamos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Vamos para a nossa lição. Bem, o texto áureo diz assim: porque Deus, canetinha, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A verdade aplicada diz: é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. Quais são os objetivos dessa lição? Ensinar que a capacitação ministerial ela vem do Senhor, mostrar que maturidade não tem a ver com idade, é verdade, e falar que não há ministério sem aliança com Deus. Então, os objetivos da lição são aqueles pontos que vão nortear a lição, tá bom? Se você não for inscrito, entrou no nosso canal aí, não deixe de se inscrever, dá o seu joinha, dá o seu like, dá também o seu dislike, sem problema nenhum. Comente, compartilhe, aciona aí o sininho para você receber sempre as nossas notificações, tá bom? Vamos lá então. Jeremias é o nosso texto de referência, versos 4, 5, 6, 7, 8, 9 do capítulo 1. A nossa introdução: Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Acredita-se que ele tinha 20 a 25 anos. Esse é o que defende a linha teológica. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta, como Deus o via. Essa diferença o fez exercer o seu ofício por mais de 40 anos. Bem, vamos aqui para o nosso ponto 1. E eu quero deixar sempre aquele conselho para você, amigo, professor, superintendente, professora, pastor, pastora. É importante, é muito importante a gente compreender que o valor prático da aula é indispensável para o aluno. Então, sempre pontue aquilo que será prático. O aluno quer saber aonde ele vai praticar o que ele está aprendendo. Então, evite contar história de A, de B, de C. Evite contar fatos pessoais. Sempre dê a Bíblia o centro da sua aula. Vamos lá. Deus é quem capacita. Jeremias expôs sua juventude como um impedimento para o ofício profético, assim como Moisés. Moisés também coloca o seu problema de fala, de dicção. Há quem fala que Moisés era fanho, há quem diga que Moisés era gago, mas Moisés ele acaba aproveitando esse problema que, se é que ele tinha na voz, para poder criar uma desculpa para não exercer um chamado. Bom, se Deus te chamou, o problema que tu tem é de menos importância, porque o que te capacita a exercer o seu chamado é o treinamento que Deus vai te dar, é a escola que Deus vai te colocar, é você vestir a camisa do chamado e você se preparar para tal, se aliando com Deus, fazendo uma aliança e entendendo que o que você está exercendo é um chamado de Deus. Chamado é assim: o meu irmão pode não crer no meu chamado, mas o meu chamado ele vai me carcomer por dentro. O maior convicto do chamado é você.
É você sentir esse fervor do chamado na sua alma. Quem chama é Deus. Ponto. E ele não pede conselhos para ninguém para te chamar. Você, a gente, eu, você, a gente pode até pedir conselho de A, de B para C, para poder separar alguém. Mas Deus não. Deus, ele chama sem pedir conselhos, porque ele sabe quem ele está chamando. Ô, glória a Jesus. Bom, eu quero ler um texto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, que diz assim: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, Paulo está reconhecendo que ele foi o que foi por graça. Que ele foi o que foi, que ele trabalhou muito mais do que todos, porque a graça de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus estava sobre ele. É claro que se a gente fazer um estudo sobre a vida de Paulo, Paulo ele era uma pessoa intelectualmente capacitada, mas aliando essa capacidade intelectual ao poder, à unção, à autoridade, ao chamado de Deus, virou uma bomba na mão do Senhor. Então, sempre que a gente puder, vamos nos capacitarmos cada dia mais. Bebe água, porque água é vida. Vamos beber água, agora a água do Espírito. Vamos lá. Então, ele sentiu medo por não saber falar, mas ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. Ou seja, criaram-se um meio, mas externaram qual era o motivo. Então eles não se esconderam na bagagem. Lembra de Saul, quando ele tinha que assumir, foi para ser ungido, ele ficou na bagagem. Vamos ler o texto aqui para a gente entender. Se esconder é melhor assumir a fraqueza do que se esconder na hora que tem que se assumir a responsabilidade. Ficou todo mundo procurando Saul. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas famílias, foi indicada a família de Mate. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. E respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. É só Jesus, né? Então ele se esconde entre a bagagem quando ele tem que assumir a sua responsabilidade. Quantas pessoas com responsabilidade escondido na bagagem? Assumiu, mas está escondido. Assumiu, mas não incorporou o ofício. E chamado tem que incorporar, senão a gente faz de corpo mole. Vamos lá, e quem nos capacita é o Senhor. Então lembre, a gente não quer aqui ensinar e é importante você pontuar isso para a sua turma. Faz conforme a sua força. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à sua mão, faz conforme a sua força. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que fazer segundo a sua capacidade na direção de Deus. Então essa ideia de faz conforme a sua força é que faz capengar a obra do Senhor, porque você faz aquilo que você foi chamado. A obra de Deus é chamada. É chamada. Tem coisas na igreja que é chamada nossa. Então a gente vai lá, você quer uma cozinheira, você vai lá e pega a melhor. Essa é a separação nossa. Nós é que vamos separar
fulano tem chamada para ser a cozinheira da igreja. Não, ela foi separada pela excelência do serviço. Então ela está ali porque ela sabe cozinhar com qualidade. Agora, a separação divina, um ofício, aí é Deus que vai separar. O homem pode até separar A, B ou C, mas irá capengar. A gente pode até falar assim, não, mas foi Deus que separou. Não, nem sempre. Então, isso é importante pontuar, porque faz conforme a sua força, mas como conforme a sua força, se você não foi chamado para aquilo ali? Você pode até se esforçar, mas você não tem a ferramenta espiritual, a habilidade espiritual, a capacitação espiritual para estar ali. Porque isso é um ofício espiritual, isso é um chamado, e só quem chama e coloca a ferramenta na sua mão é Deus. Se o homem te separar, você não tem a ferramenta espiritual para exercer aquela determinada função. Tá ok? O que você acha disso? Ó, deixa o seu comentário aí. Fala, Aguinaldo, eu discordo de você, eu concordo, eu percebo isso, é assim mesmo que acontece. Deixa o seu comentário aí, tá bom? Olha, Deus não mina, ele forma. Deus não mima, ele forma. Quem mima é a gente. Deus coloca na fornalha. Você vai sair daí cozido. Deus coloca no treino. Deus não alisa. Deus forja. Você já viu? Quando você coloca uma bacia numa grama, quando você tira aquela bacia, ou de repente você coloca um tapete e deixa ele ali 3, 4 dias, quando você tira, aquele gramado ali está verdinho, clarinho. Aí você tira, o sol bate ali, seca aquela grama que aparentemente estava verdinha. Seca e fica só a terra. Por quê? Foi uma grama crescida debaixo de proteção. E a grama que estava no sol escaldante continua verdinha, preparada para suportar o sol. A mesma coisa. Tem muita gente aí criado debaixo do tapete. E aí tem até uma aparência viçosa. Mas quando vem o sol escaldante, fica uma terra seca. Misericórdia, que Deus nos guarde e nos proteja. Então Deus forma, não mina. Deus não poupa. Deus prova. José sonhou que governaria, mas ao contar seus sonhos aos irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. José mesmo, escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado e preso em terra estranha, e Deus não poupa seus filhos de provas. Jesus disse que o servo não é maior do que o seu senhor, deixando claro que as tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para aprovar e forjar caráter, por isso são importantes. Então Deus prova para que você seja aprovado. Toda prova é para te aprovar. Nem que você fique de recuperação. Aí Deus te dá uma segunda chance igual deu para Pedro. Pedro foi provado e foi reprovado. Porque negou Jesus, foi andar de longe, mas fez a recuperação. Deus recuperou Pedro para a sua obra. Então Deus sempre dá uma segunda, uma terceira, uma quarta. Deus sempre dá a recuperação, a oportunidade da gente se recuperar, desde que nós estejamos dispostos a querer essa recuperação e sermos aprovados, porque olhando para trás a gente vai, ó, cometi isso aqui eu não vou errar, pronto. Vamos adiante, vamos avançar. Deus prova para nos aprovar. E aí nós temos aqui um ponto importante nesse 1:2, que ele está dizendo a respeito, Tiago diz que o homem de coração dobre, ou duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Isso diz respeito a alguém que tem a mente dupla.
É como se fosse uma pessoa de duas faces. Vacilante, incerto e duvidoso. Por ser fraco, Diótrefes queria só a parte boa do ministério. Reconhecimentos, desfrutes e regalias. Queria o bônus, mas rejeitava o ônus. Tem muita pessoa assim. Talvez Demóstenes seja uma referência de alguém que entrou no ministério para se locupletar e não com um chamado dentro de si. Ou entrou com um chamado, mas por não ter a palavra de Deus com constância de estudo e de leitura na sua vida, foi se distanciando de Deus e fazendo do chamado, permitindo que o chamado morresse dentro dele, mas ele continuando no seu lugar de ofício. Lembra de Saul? Saul já havia sido rejeitado, mas continuava no trono. Tem muitas pessoas que podem estar ocupando um cargo, um ofício dentro da igreja, que já foi rejeitado por Deus, mas continua ali ocupando o seu lugar. Isso aí em diferentes áreas do que se trata de um chamado. Tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo bem claro de alguém que não é inconstante, é João. Vamos ler um texto aqui de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, verso 7. Diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus, ele dava testemunho de João. Eu acho isso lindo. É Deus dando testemunho de Jó, é Jesus dando testemunho de João, é João tendo orgulho do que os seus discípulos andavam na verdade. E olha o que Jesus fala de João. Então, a partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou uma cana, depende da versão? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido com roupas finas do palácio? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este de quem está escrito: Eis aí que eu envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, o 7, quando ele sai, diz: O que vocês saístem a ver? Vamos beber água. Uma cana agitada pelo vento. O que é uma cana agitada pelo vento? É um homem que não tem firmeza. É um homem que não tem propósito. É um homem que ele vai para lá com uma opinião e vem para cá com outra. É um homem que não tem posicionamento. Ele falou: O que vocês saíram a ver? Uma cana que fica por aí mudando de opinião? Não, não. João era um homem convicto. João era um homem seguro do chamado. João era um homem alicerçado no propósito de Deus. Então vocês não saíram a ver um homem de ânimo dobre, de duas faces. Vocês saíram para ver um homem que, mesmo em detrimento ao custo da sua vida, ele manteve a sua fé em dia. Glória a Jesus. Vamos aqui ao 1:3. Deus não ilude, Deus transforma. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu informação de que iria onde ele fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e o exerceu bem por mais de 40 anos. Exerceu bem. Isso aqui que o autor colocou aqui é importantíssimo.
pastor Alex Cardoso. Exerceu bem, com excelência, por mais de 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para a cidade forte. Coluna de ferro, muro de bronze. Ele não foi iludido, foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Desafios faz parte da vida cristã. Quem aceita desafios, se prepara para tais, são pessoas que avançam e são pessoas que crescem. Então, aceita o desafio, aceita o chamado de Deus para a sua vida e se prepare, se instrua, se capacite, se entregue um pouco mais para exercer o seu chamado na obra de Deus. Vamos lá. O 2 diz, tópico 2, juventude e maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário como José, que se tornou governador do Egito? O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Vamos lá citar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, Samuel, muito novo, já ouvindo Deus e falando o que Deus disse para ele a Eli. Isso é maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. A gente tem Davi, com 17 anos, ou com antes de 17 anos, ele já cuidava do rebanho do seu pai. Estava lá com compromisso de passar dias ainda garoto. Com 17 ele já estava lutando com Golias. Já tinha enfrentado várias outras pelejas que o trouxe uma maturidade de quando ele viu o gigante, ele falou, eu luto é com leão e com urso, esse aí vai entrar para o meu currículo. Certeza da presença de Deus no desempenho do seu papel. Então ele coloca aqui, juventude e maturidade. O ministério não exige idade, mas exige maturidade, porque tem muitos que envelheceram, mas não amadureceram. Guarda raiva, guarda rancor, faz biquinhos, mas estão pastoreando, estão liderando grupos de mulheres, grupo de homens, grupo de crianças, grupo de adolescente, estão no ministério, mas guardando mágoa, guardando raiva, de mal com um, de mal com o outro, isso dentro do próprio convívio. Falta de maturidade. Pessoas que estão exercendo, mas não pode contrariá-la ou contrariá-lo. Não pode questionar, senão faz bico, fica igual Acabe, quando Nabote não quis vender a vinha, faz biquinho e vai deitar, porque Nabote não quis vender, porque fulano não concordou comigo. Falta de maturidade, mas às vezes tem 50 anos, 40 anos ou mais. Mas está fazendo biquinho e guardando rancor. Então, envelheceu, mas não amadureceu. Por isso que o autor coloca aqui, o ministério não exige idade, mas exige maturidade e inteligência emocional. Vamos lá. O 2, tópico 2, subtópico 1, diz, não neófito. Lembrando, vamos trazer aqui à tona, que nosso momento aqui não é de uma aula, é de um resumão, de uma síntese, de uma orientação para dar um auxílio ao seu conteúdo, daquilo que o Espírito Santo já tem te dado, que você tem estudado também, tá bom? Só para, de repente, você entrou aí pela primeira vez, nossa ideia aqui não é uma aula, é sempre um conteúdo, uma síntese, para poder, de repente, agregar alguns valores aí para você, tá? Não neófito. Bom, o neófito é uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. É semelhante à grama que eu falei. Cresce protegida, mas não cresce com valentia. Cresce protegida, mas cresce fraca. Mas tem alguém ali protegendo. Mas, quando vier o calor,
não suporta. Jeremias, inclusive, fala isso. Deixa eu ler o texto aqui de Jeremias, que eu acho esse texto, inclusive, muito bonito, que é Jeremias, capítulo 17. Vamos lá. Capítulo 17, verso 8. Diz assim: Bendito é o homem que confia... O 7, tá? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Muita gente perturbada quando bate um momento difícil. Quando bate a sequidão, quando bate a oposição, que entra como a sequidão, quando bate alguém que não abraça suas ideias, e aí ele se encaixa nessa folha. O maduro não receia quando vem o calor e dá fruto na sequidão. O imaturo sente o calor, se preocupa com o calor e no ano da sequidão ele acaba não frutificando. É desse jeito. Vamos lá. Então, não neófito, não novo. Pode até ser novo de idade, mas que tenha maturidade emocional, porque tem pessoa que já com uma certa idade e novo na maturidade. Ter responsabilidade e excelência. O 2, subtópico 2. Ter responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina: tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não a homens. Ó, que ponto importante. Deixa eu sublinhar aqui, que esse aqui eu não tinha sublinhado. Então, tudo que você fizer, você vai fazer como se estivesse fazendo ao Senhor e não ao homem. Então, sempre pontua essa ideia, porque essa ideia ela é muito importante para você. Tá? Você está sempre fazendo para o Senhor, tá bom? E a excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro, porque tinha demais falso profeta. Falso profeta, falso sacerdote, sacerdote corrompido. O que mais dava era isso aí nesses dias que esses homens estavam profetizando. Então, ter responsabilidade. Gaio e Demétrio, por exemplo, foram reconhecidos porque eles andavam na verdade. Andar na verdade é andar compromissado com a palavra. Eles eram responsáveis em seu serviço a Deus com a igreja, com os irmãos e com o seu líder. Isso é andar compromissado com a verdade. Ou seja, se João tem compromisso com a verdade, os seus liderados podem ter compromisso com ele, porque João está na verdade. Por isso Paulo disse a você, de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque você não pode ter uma fé cega. O que seria uma fé cega? Uma fé cega é que vai te levar a uma obediência cega. Eu tenho que obedecer a minha liderança de maneira cega. Não. A obediência, ela está relativa ao posicionamento ou ao espaço que a palavra tem na vida da liderança. João, por exemplo, ele era um modelo de líder que vivia a palavra. Automaticamente, os seus liderados poderiam se inspirar nele para viver uma vida com Deus baseado no exemplo que ele dava. A mesma coisa, Paulo. Vamos citar um exemplo aqui. O sacerdote de Lucas capítulo 10, verso 25, a parábola do samaritano. O sacerdote erra quando passa e deixa o homem caído.
O levita, para seguir a sua liderança, ele erra também para seguir a liderança. Ele deveria ir lá e ajudar o homem. Ou seja, isso é uma fé cega. Isso é uma obediência cega. Por isso que os crentes de Bereia, eles estavam examinando as escrituras quando Paulo ensinava, para que eles não fossem crentes de fé cega. Olha só, vamos lá para a gente ler isso aqui. Isso é importante porque Bíblia é a Bíblia, né? E quando você é um líder, seja ele de qualquer departamento, e que a Bíblia é a sua regra, você não se preocupa em falar para que seja examinado o que você está falando à luz do texto sagrado. Porque o teu intuito não é enganar ninguém. Você fala de acordo com a verdade. Olha, diz assim, 17, 10. Vou ler o 10 e o 11, tá? Paulo está em Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Isso é a segunda viagem missionária de Paulo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Se você ensina a verdade, você pode falar, abre as escrituras e vê se o que eu falo não está aí. Você não tem preocupação disso, porque quem manda sempre vai ser a verdade de Deus. A verdade de Deus é a verdade absoluta e é a nossa regra de fé e de prática. Vamos lá. Ter um bom domínio, 3:2. Ter um bom domínio. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo. Timóteo dava um bom testemunho. Assim como Gaio e Demétrio, reconhecidos pelos irmãos da igreja. Demétrio foi um cristão gentio que, por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Se você for leal à verdade, você vai ser leal em muitas áreas e talvez todas as áreas da sua vida. Talvez muitos não vão gostar de você justamente porque você ter a sua vida ali como pauta a verdade da palavra de Deus. Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso, arrogante, por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Todo líder que não é resolvido com a sua função escraviza, impõe, porque se ele não impor, ele tem medo de perder a sua posição. Era o caso de Diótrefes. E o diotrefismo, ele acaba estando muito presente no meio nosso, no meio do evangelho. Sempre tem alguém em alguma área que atua como líder que tem esse espírito de Diótrefes. Tem essa síndrome de Diótrefes. Que Deus nos guarde e nos livre para que nós possamos sermos líderes seguros, que ao invés de oprimir o povo, a gente liberte o povo como Moisés da opressão, porque o povo já veio oprimido. Nós já viemos de um mundo oprimido. E a gente não pode chegar no evangelho e ser oprimido também. A gente precisa ser livre em Cristo para andar com Cristo. Desatai e deixar ir. O que Jesus disse para Lázaro quando ele sai atado do túmulo. Desata Lázaro, deixa ele ir. E às vezes a gente vem com uma atadura lá do mundo, chega na igreja, a gente é desatado dela e colocam em nós outras ataduras. E sem que a gente perceba, nós estamos de novo amarrado, atado, mas agora de uma maneira que essa atadura foi colocada em nós em nome de Deus. Que Deus nos guarde disso. Vamos lá. O que você acha disso?
Deixe o seu comentário aí. O seu comentário ele é muito importante e eu vou responder o seu comentário. Sempre estou olhando e estou respondendo os comentários, tá bom? Aliança e compromisso. Vamos lá para a gente fechar aqui. O 3. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe e com quem faz aliança. O termo aliança do hebraico é hit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. Assumir o compromisso é o compromisso. É igual o casamento. Você assumir uma aliança, é uma aliança. Então você tem que fazer valer. Isso aqui é interno. Eu fiz uma aliança. Tá? Tem que estar dentro de você. Isso precisa estar vivo na sua vida. A pior coisa que acontece é enquanto você vive, você permitir que as coisas morrem dentro da sua vida. Muito cuidado. Vamos lá. Manter-se firme. O ministério é um desafio, não à toa Deus se apresenta a diversos homens dando-lhe ânimo. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue, porém manteve-se firme para cumprir a sua missão. Embora no início do seu chamado Jeremias tenha se mostrado titubeante ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos, e profícuos. Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Quero ler um texto de Jeremias aqui, porque Jeremias enfrentou sacerdote, filho de sacerdote, profeta falso. Olha o que diz o 20 de Jeremias. Amaldiçoado Pazur, que meteu o profeta no tronco. Pazur, filho do sacerdote Mer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E no dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e se enterrou por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei sem terror, ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei às mãos do rei da Babilônia, e este o levará presos à Babilônia, e feri-los-ei a espada. Aonde Jeremias enfrentou oposição por ser verdadeiro, por ser chamado por Deus, na casa de Deus. Mas na casa de Deus tem isso. Por você buscar a Deus. Pensa comigo, hoje, na atual conjuntura, se você quer buscar a Deus, quer levar a Deus a sério, na própria casa de Deus tem quem rotula você de santão, de santarrona, de que quer saber mais, de que quer orar mais. Na própria casa de Deus. Tem ou não tem? Alguém que quer alguém que se destaca por se entregar mais, e Deus usa nos dons, aí vira o profetão da igreja, aí vira o crentão. Há várias nomenclaturas, adjetivos que os próprios da casa de Deus dão para alguém que se envolveu, que se entregou com Deus. Que Deus nos guarde. Que isso não aconteça com a gente. Isso é um ponto que deveria ser tonificado na sala de aula, para despertar a mente, porque pode ter alguém assistindo, sentado na sala,
e que tem essa prática com aquele que quer buscar a Deus, com aqueles que estão de coração reto, procurando um monte para orar, uma consagração, fazendo um jejum, se entregando, vivendo mais para Deus, e outros adjetivando essas pessoas de maneira pejorativa. É assim mesmo. Jeremias também passou por isso. Continua nessa tua força, que Deus é contigo. Vamos lá. Deus é assim. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que prediletam mais Deus, mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Manter-se firme. Então mantém firme. Mantém firme. Jeremias no 20:11, ele fala assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Porque Deus disse para ele assim: vocês vão para o cativeiro por causa dessa arrogância, por causa dessa idolatria, por causa desse afastamento de Deus, mesmo frequentando a casa de Deus e oferecendo sacrifícios a Deus. Vamos lá. O 3:2 diz: defender a verdade. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Esses falsos profetas pregavam paz, segurança, vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. Mas o que os falsos profetas diziam? Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Vai nessa sua força. O falso profeta, ele é uma erva daninha dentro da casa de Deus. Porque ele ilude, ele engana e é dado mais valor a ele do que ao profeta verdadeiro. Você pode olhar no texto, pode olhar na Bíblia. Até hoje, o falso profeta ele é mais ovacionado porque ele sabe mexer a massa, ele é mais creditado do que o profeta verdadeiro. Porque o falso profeta, ele é sensacionalista. O falso profeta, ele é o profeta que só fala que Deus está te honrando. Deus está te honrando, Deus vai te dar dupla honra, e Deus vai, e Deus vai, e Deus vai. Ele nunca aponta o nosso lado que a gente precisa se arrepender e estar mais perto de Deus. Então, se você ler o texto, tanto de Jeremias quanto dos profetas menores, nós vamos ver que os falsos profetas sempre existiram e sempre congregaram com o povo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos guarde de tais. Ir até o fim em seu chamado. 3.3, tópico 3, subtópico 3. Vamos beber água, que água é vida, assim como a palavra que é a nossa água espiritual. Se tu tem sede de água, sede da palavra é indispensável. Não, na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis, adorava outros deuses, e eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus, e outros reis que o levavam o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância, por isso trouxe palavras de juízo. Assim enfrentaria forte oposição, mas com a ajuda de Deus, cumpriria o seu chamado até o fim. Foca no seu chamado. Esquece as lutas, esquece as oposições, se separa mais para Deus, há momentos mais a sós com Deus, abre o seu coração para Deus e foca no seu chamado. Só conseguiremos cumprir o nosso chamado com eficiência quando o nosso alvo for o Senhor. Quando o nosso propósito for com o Senhor. E aí nós vamos conseguir resistir
todo o calor de provações que vier sobre nós, sem querer o mal de ninguém. Esse é um ponto importante do seu chamado. Então Deus te chamou, queima dentro de você, você sente isso, você ferve com Ele, você se entusiasma, foca nele, sem desrespeitar ninguém, sem pisar em ninguém, sem ofender ninguém, porque quando se ofende, se pisa, é de outro fismo. Em nome de Jesus, que todo espírito de Diótrefes não prevaleça na casa de Deus. Isso é obra da carne. Vamos para a nossa conclusão. Ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim, como fez Diótrefes. Se não aceitava a correção, por isso foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Meu amigo professor, chegamos ao fim de mais uma aula. Quero te agradecer por ter ficado conosco até o final. Se você puder, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para os seus professores, para os seus alunos, para o seu pastor. Faça com que as pessoas possam ouvir e ter cada vez mais fome e sede da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.